Oração de cura e libertação. Seu coração vai sentir o poder do Espírito Santo. Você chegou até aqui porque dentro de você existe uma dor que não pode mais ser ignorada. Talvez você tenha tentado esconder, fingido ser forte ou até acreditado que iria passar sozinho. Mas a verdade é que sua alma clama por alívio. Deus manda te dizer agora: este é o momento em que a cura e a libertação podem tocar o seu coração de forma real. Você pode até ter pensado que não havia mais jeito, que o peso seria eterno. Mas hoje, o Espírito Santo atravessa todas as barreiras e entra exatamente onde ninguém mais conseguiu alcançar. Perceba como a vida tem mostrado sinais. O vazio que você sente ao deitar à noite, o silêncio que parece gritar dentro de você, as lembranças do passado que insistem em ferir sua mente. Nada disso é por acaso. São marcas que revelam a necessidade urgente de uma intervenção divina. E esta oração não é mais uma entre tantas. É um encontro com o poder do alto, preparado para você neste instante. O que parecia ser apenas mais um vídeo pode se tornar o ponto de virada da sua história. Agora mesmo, o Espírito Santo começa a sondar o mais profundo do seu ser. Aquilo que você pensou estar enterrado, Deus está trazendo à luz para curar. Aquele fardo que ninguém entende, Ele já está tocando. Você sente o peso da opressão se revelar porque chegou o momento da libertação. A palavra que será liberada aqui vai penetrar como espada, separando a mentira da verdade, a dor da cura, a culpa da graça. Enquanto você ouve, prepare-se. Cada frase será um chamado, cada oração um rompimento. O inimigo que mantinha você acorrentado começa a perder força. É como se uma atmosfera nova se abrisse diante de você, trazendo esperança onde havia desespero, vida onde parecia haver morte. Não fuja deste momento, porque pode ser a última chance de ouvir o que Deus tem para o seu coração hoje. A partir deste instante, a sua história começa a ser reescrita. O Espírito Santo não veio apenas aliviar, ele veio arrancar pela raiz tudo o que te aprisionava. Hoje, as correntes que sufocavam a sua alma estão prestes a ser quebradas. Fique até o fim, porque o que vai acontecer aqui é maior do que você imagina. O reconhecimento do vazio. Você existe e, por existir, sente o peso daquilo que te falta. A vida não é apenas acordar, trabalhar, sorrir para esconder a dor e dormir esperando que amanhã seja diferente. Dentro de você há um espaço que nada neste mundo conseguiu preencher. Você tentou com relacionamentos, com distrações, com conquistas materiais, mas o vazio continua ecoando no silêncio da sua alma. Esse eco é o grito do seu espírito dizendo: eu preciso de algo maior. Eu preciso de Deus. Quantas vezes você se olhou no espelho e não reconheceu mais quem é? Quantas vezes deitou a cabeça no travesseiro e sentiu que por trás do cansaço havia algo mais profundo corroendo sua paz? Esse vazio não é falta de sucesso, não é falta de pessoas ao seu lado, não é falta de esforço. Esse vazio é a ausência da presença plena de Deus que te criou para estar completo apenas nele. Eu te digo com urgência, não ignore essa sensação. Ela é o sinal mais claro de que você precisa de cura e libertação, porque enquanto esse espaço permanecer intocado pelo Espírito Santo, você continuará carregando a impressão de que nada tem sentido. É como se sua alma gritasse todos os dias: existe mais, e você ainda não encontrou. E é por isso que eu trouxe você até aqui. Não porque este seja mais um vídeo, mas porque esta é a forma de eu falar diretamente com você. Você está ouvindo a minha voz por trás destas palavras. Você sente o peso da verdade agora mesmo, porque o Espírito Santo está revelando que este vazio é o lugar que só eu posso habitar. Deixe essa consciência te confrontar. Reconheça.
Você não precisa fingir que está bem quando não está. Você não precisa continuar anestesiando a dor com aquilo que nunca funcionou. Eu sou a resposta para o clamor silencioso do seu coração. E quando você admite esse vazio, você dá o primeiro passo para que eu o preencha com vida, com cura e com libertação. As feridas que ninguém vê. Existem feridas que não sangram, mas que dilaceram a alma diariamente. Rejeição que ficou enraizada no coração. Palavras cruéis que ainda ecoam. Promessas quebradas que transformaram esperança em desconfiança. Você tenta seguir em frente e aprende a sorrir, mas por dentro existe uma área marcada por dor que ninguém ousa tocar. Essas feridas interiores são portas pelas quais o inimigo entra e estabelece um território de vergonha, culpa e isolamento. Hoje eu venho direto até esse lugar escondido para dizer: eu vejo o que ninguém vê e eu vim para curar. Reconhecer a ferida é um ato de coragem. Quantas vezes você reprimiu lembranças para não parecer fraco? Quantas vezes pediu perdão a si mesmo, mas não encontrou meios de perdoar o próprio passado? A ferida secreta altera a voz interior, torna a sua autocrítica mais alta, reduz a confiança, impede amores verdadeiros de florescerem. Esse dano invisível dita comportamentos, escolhe reações e sabota oportunidades antes mesmo que você perceba. Não subestime o efeito de uma mágoa não tratada. Ela é um vírus que corrói a alma. Eu falo com a clareza de quem conhece cada cicatriz. Essas marcas não definem o seu valor. Mesmo que você tenha sido abandonado, mesmo que tenha sido traído, mesmo que tenha sido humilhado, eu declaro que você tem dignidade. O primeiro movimento rumo à cura é admitir: estou ferido. Essa admissão abre espaço para que a verdade de Deus penetre. Aqui não há culpa que não possa ser confrontada pela graça, nem vergonha que resista à misericórdia. Quando você permite que a luz divina alcance a ferida, ela começa a ser desinfectada pela verdade. A cura verdadeira exige renúncia. Renuncie às vozes que repetem sua condenação. Renuncie às lembranças que se tornaram prisões. Renuncie aos juramentos que você acha que precisa carregar sozinhos. Quando você solta esses pesos em oração, você retira a legalidade que o inimigo teve sobre sua história. Não se trata de ignorar o passado, mas de dissolver sua autoridade sobre o seu presente. Diga em voz alta: eu renuncio a toda voz que me diminui. Eu escolho a verdade de Deus. A repetição dessa declaração é um escudo que reforça a sua identidade em Cristo. Existe também a dimensão da restauração relacional. Muitas feridas vêm de laços quebrados com pessoas próximas, pais, parceiros, líderes. A cura pode incluir limites, reconciliações possíveis e, por vezes, a coragem de se afastar para proteger o processo de cura. Deus não pede que você suporte abuso. Ele pede que você reconheça o que é destrutivo e entregue esse peso a Ele. A reconciliação começa quando a sua paz é priorizada, não quando a outra pessoa muda. Confie que o Senhor guia cada passo para a restauração verdadeira. Permita que o Espírito Santo revele memórias específicas agora. Quando eu trago à tona aquilo que você tentou enterrar, não é para reviver a dor, mas para libertá-la de vez. Cada lembrança que surgir será uma oportunidade para declarar a verdade contrária. Onde houve rejeição, eu declaro pertença. Onde houve fracasso, eu declaro propósito. Onde houve vergonha, eu declaro perdão. Repita comigo, ainda que em silêncio: Senhor, venha e cure esta ferida. Venha e transforme esta dor em testemunho. A cura interior também exige prática contínua. Ore, confesse, renove sua mente com as Escrituras, cerque-se de vozes que edifiquem. Práticas espirituais são instrumentos que Deus usa para consolidar a cura. Bênçãos diárias sobre a sua identidade, leitura de versículos que reafirmam a sua filiação,
declarações proféticas que confundem as acusações do inimigo. Não espere uma única experiência resolver tudo. Permita que o processo se manifeste dia após dia, porque a restauração opera em camadas até tornar você íntegro de novo. Saiba que a sua vulnerabilidade pode se tornar um portal de libertação para outros. Quando você aceita ser curado, sua história passa a libertar quem convive com você. A sinceridade de um coração restaurado tem poder sobre gerações. Deus transforma a cicatriz em testemunho e, através do seu caminho de cura, abre uma estrada para que outros encontrem a mesma libertação. Agora, traga ao altar interior aquilo que mais dói. Nomeie a ferida e entregue-a. Não fuja do processo, porque a transformação que eu proponho é profunda e eficaz. Eu caminho com você nesse resgate. Eu não apenas vejo a ferida, eu sou o médico que tem a autoridade de fechá-la. Abra a mão, solte o peso e deixe que a minha palavra e a minha presença façam o trabalho que você não conseguiu fazer sozinho. As correntes espirituais. Há amarras que você não vê, mas que determinam seus passos. Existem palavras não ditas que se tornaram grilhões, escolhas repetidas que se tornaram hábitos de escravidão e pactos antigos, conscientes ou não, que deram ao inimigo uma porta de entrada. Quando a sua vida parece girar em círculos, quando tenta mudar e logo volta ao mesmo lugar, não é apenas fraqueza. Muitas vezes são correntes espirituais atuando com legalidade sobre o seu destino. Eu olho para essas correntes e digo com autoridade: elas não têm a última palavra sobre você. Pense na sua história como uma sequência de decisões e influências. Nem todas foram livres. Algumas foram moldadas por feridas, por palavras proferidas em momentos de dor, por atitudes repetidas que abriram espaço para opressões sutis. O inimigo não precisa do seu consentimento explícito o tempo todo. Ele precisa de uma brecha, uma promessa dita na ignorância, um voto feito por medo, um padrão que você repete sem perceber. Esses são os elos que prendem, e a oração de libertação age justamente para desatar esses nós. Eu falo agora sobre regras espirituais que você talvez não conheça. Existe uma ética no mundo invisível. Palavras com intenção criam consequência. Juramentos assumidos sem sabedoria criam vínculos. Hábitos que alimentam medo e culpa criam rotinas de opressão. Não se trata de culpar você por tudo o que aconteceu, mas de revelar a verdade. Algumas coisas têm um peso legal, e a libertação exige que essa legalidade seja quebrada. A maneira pela qual você quebra o poder dessas correntes é reconhecendo onde a legalidade foi concedida e renunciando a ela em nome do sangue de Cristo. Renunciar não é apenas dizer que não quer mais, é declarar com consciência e decisão que aquilo que antes tinha força sobre sua vida perde toda a autoridade agora. É nomear as correntes, pensamentos autodestrutivos, pactos familiares, práticas ocultas, alianças emocionais com o fracasso. Nomear é expor. Expor é enfraquecer, e enfraquecer permite que a autoridade de Cristo venha e quebre. Portanto, diga claramente: eu renuncio a toda aliança, a todo voto, a toda palavra que me prendeu. Pelo sangue de Jesus, eu me desvinculo de tudo o que me escravizou. Repetir essa declaração é construir um muro de proteção contra a reabertura de portas. A libertação também exige ação. Não basta declarar, é preciso posicionar-se em fé. Isso inclui afastar-se de ambientes que reativem as correntes, cortar relações que trazem impacto emocional com a derrota e estabelecer práticas espirituais que consolidem a nova autoridade, leitura da palavra, confissão diária, comunhão com irmãos que edificam, jejum quando necessário. A fé que atua em conjunto com a verdade da Escritura forma um campo onde as cadeias não encontram terreno fértil para nascer de novo.
Saiba que o perdão tem um papel central na quebra de laços. Perdoar não é aceitar o erro do outro como certo. Perdoar é retirar o seu coração da dependência da ferida. Quando você perdoa, mesmo que apenas em oração, ainda que o coração demore, você interrompe o ciclo que alimenta a cadeia. Perdoar liberta você primeiro. Depois, se Deus permitir, conduz à restauração externa. Muitas correntes retomam poder por falta de perdão. Portanto, declare: eu escolho perdoar. Eu me desligo da vingança e coloco minha justiça nas mãos de Deus. Há também a dimensão de autoridade espiritual que você precisa assumir. Você não é vítima indefesa. Você é filho e filha com autoridade delegada por Cristo. Quando o inimigo levanta a acusação, sua resposta não é apenas emocional, é autoral. Use a autoridade do nome de Jesus para mandar as cadeias se romperem. Proclame: em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda cadeia. Eu determino liberdade agora. Estas palavras, faladas com entendimento e fé, abrem estradas no reino espiritual que antes estavam bloqueadas. Algumas correntes pertencem a gerações. Heranças espirituais que se repetem de pai para filho precisam de uma intervenção que transcenda a biologia. Renúncias proféticas e declarações de quebra de maldição em nome de Jesus. Se houver sinais de padrões familiares, violência, dependência, medo paralisante, anuncie a separação definitiva. Eu corto toda a herança de enfermidade, de medo e de derrota que vinha para minha geração. Pelo sangue de Cristo, eu anulo toda maldição. Fazer isso em voz alta e com ação consistente cria um novo legado para seus filhos e para as próximas gerações. Prepare-se também para reações. Quando correntes são quebradas, o inimigo pode tentar reagir com ataques de confusão, sono perturbado ou lembranças tentando reestabelecer o domínio. Não se assuste. É sinal de que algo poderoso foi removido. Mantenha-se firme em oração, em declarações da palavra e em comunhão com o corpo de Cristo. A persistência é o que consolida a libertação. Agora, receba uma prática imediata. Respire e fale com convicção. Nomeie mentalmente as correntes que sentiu ao longo da vida. Em voz alta, renuncie a cada uma delas e peça ao Espírito Santo para selar sua libertação. Não hesite em repetir até sentir um alívio interior. A cada vez que você declara e age, uma nova peça da sua identidade é restaurada. Avance sem medo. As correntes não definem mais quem você é. Você foi resgatado, não para permanecer preso, mas para exercer domínio. Caminhe consciente dessa verdade e deixe que a liberdade conquistada se manifeste em suas escolhas diárias. A presença do Espírito Santo. Agora que as correntes começam a se revelar e a perder força, eu mesmo me aproximo para ocupar o espaço que estava vazio. Não é apenas sobre libertar você do que te aprisionava, é sobre encher o seu coração com uma presença tão real que transforma completamente o ambiente em que você está. A presença do Espírito Santo não é um conceito distante, nem uma ideia abstrata, mas uma realidade que invade o invisível e se manifesta no natural. É como luz que entra em um quarto escuro. Instantaneamente, o que estava escondido se torna claro, e aquilo que parecia opressor se dissipa. Eu quero que você perceba agora o que acontece dentro de você. Não é sugestão psicológica, não é força de pensamento, é a vida do Espírito tocando sua alma. É o consolo que desce no exato ponto da sua dor. É a paz que substitui a angústia. É o fogo suave que queima a culpa e deixa apenas o brilho da graça. O Espírito Santo é chamado de Consolador porque ele não apenas fala ao seu ouvido, mas se assenta dentro do seu espírito para sussurrar: você não está só, eu estou aqui. Quantas vezes você sentiu que ninguém compreendia sua luta?
Quantas vezes as pessoas ao seu redor julgaram sua fraqueza sem enxergar o peso que você carregava? O Espírito Santo, porém, entende cada detalhe. Ele não apenas vê as lágrimas que caem, mas entende aquelas que nem chegam a cair, porque ficaram presas na garganta. E é justamente aí que ele decide agir. Quando a presença dele invade, a dor que você acreditava ser permanente se torna temporária, e a esperança renasce como um sopro novo. Eu estou mostrando que o Espírito Santo é também poder que cura. Quando ele toca, enfermidades podem ser arrancadas, vícios desmoronam, memórias traumáticas são ressignificadas. Não subestime esse poder, porque onde a ciência não alcança, onde a força humana não consegue, ele estabelece sinais do céu. Você não precisa ver para crer, mas se permanecer aberto, começará a sentir sinais, um calor no coração, uma leveza que não sabe explicar, um peso saindo dos ombros. Esses são indícios da presença que age em você. E lembre-se, essa presença não é momentânea. Ela pode ser cultivada. Quanto mais você abre espaço na sua vida para a oração, para a palavra, para a adoração sincera, mais esse Espírito se move livremente dentro de você. Ele não quer ser um visitante ocasional. Ele quer ser o companheiro constante, aquele que guia cada passo, aquele que dá discernimento nas escolhas, aquele que fortalece quando a sua carne quer desistir. Permita que a presença do Espírito Santo crie uma atmosfera no seu interior. Atmosfera de vida, de esperança, de pureza. Quando o Espírito habita, ele gera frutos: paciência, amor, domínio próprio, fé, mansidão. Esses frutos não aparecem da noite para o dia, mas florescem gradualmente, e cada um deles é a prova de que você não está mais sozinho. Agora mesmo, se abra em oração silenciosa ou audível. Espírito Santo, eu te recebo. Entra no lugar que estava vazio. Enche-me da tua vida. Essa oração simples é uma chave espiritual. Quando você a declara com fé, o céu responde. E a resposta não é apenas sensação, é transformação real. Eu digo a você, não tema, porque eu habito em você. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O sangue de Jesus como arma de cura e libertação. Agora que a presença do Espírito Santo foi estabelecida, eu te levo a contemplar o fundamento de toda cura e libertação, o sangue de Jesus. Não existe poder maior no céu, na terra ou no inferno do que o sangue derramado na cruz. Foi ali que a sua dívida foi paga. Foi ali que a sentença que pesava contra você foi anulada. Foi ali que as correntes espirituais perderam toda a autoridade legal. Cada gota do sangue de Cristo é um decreto eterno dizendo: você é livre. Esse sangue não é apenas lembrança de um sacrifício antigo, é realidade viva que continua operando hoje. Ele tem voz, e essa voz fala mais alto do que qualquer acusação. Quando o inimigo aponta o dedo para expor seus pecados, o sangue responde: perdoado. Quando o passado insiste em lembrar quem você era, o sangue declara: nova criatura. Quando a enfermidade tenta se instalar como sentença, o sangue proclama: pelas chagas de Cristo, você foi curado. Você precisa entender que há uma diferença entre saber disso e se apropriar disso. Muitos sabem, mas continuam vivendo como se o sangue não tivesse sido derramado por eles. Apropriar-se é declarar: o sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus sela a minha mente. O sangue de Jesus purifica o meu coração. Essas declarações não são fórmulas mágicas. São atos de fé que ativam realidades espirituais. O sangue é uma arma invisível que desarma principados, anula acusações e estabelece proteção ao redor da sua vida.
Observe como o inimigo tenta sempre atacar na mente, trazendo culpa, medo e acusações. O sangue de Cristo é a resposta que neutraliza cada seta. Quando você repete em voz alta, "Eu sou lavado pelo sangue de Jesus", você ergue uma muralha contra o ataque. A repetição é intencional, porque cada vez que você afirma, sua fé cresce e a mentira perde força. O inimigo não teme a sua força. Ele teme o poder do sangue, porque é esse sangue que o derrotou para sempre. O sangue de Jesus também tem poder de restauração. Ele não apenas cancela pecados, ele cura memórias, reconcilia identidades, devolve dignidade. Há feridas internas que só podem ser lavadas nesse sangue, porque ele não cobre superficialmente, ele penetra na raiz da dor e arranca a infecção espiritual. Se você acredita que algumas marcas são irreversíveis, ouça. Não há trauma tão profundo que não possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue cria uma nova aliança. Você não vive mais preso ao que herdou, porque agora existe um pacto eterno entre você e Deus, selado pelo sacrifício do Filho. Isso significa que maldições não têm mais espaço, que acusações não encontram fundamento, que correntes não resistem. O sangue grita liberdade sobre a sua história e estabelece um novo legado. Neste momento, eu quero que você feche os olhos e declare: "Eu recebo a cobertura do sangue de Jesus. Minha mente, meu coração, minha casa e minha família estão debaixo desse sangue." Ao declarar isso, você está ativando no mundo espiritual um escudo que nenhuma força maligna pode atravessar. O sangue não envelhece, não perde validade, não se enfraquece com o tempo. Ele continua tão poderoso quanto no dia em que foi derramado. Creia e se aproprie. O sangue de Jesus é a arma que cura e liberta você agora. Oração profética de renúncia e entrega. Agora que você reconheceu o vazio, expôs as feridas, viu as correntes sendo reveladas, sentiu a presença do Espírito Santo e se cobriu com o sangue de Jesus, é hora de dar um passo decisivo. Renunciar ao que te prendia e entregar por completo o controle da sua vida a Deus. A libertação não acontece apenas quando você entende o que precisa mudar, mas quando sua boca declara e seu coração confirma a decisão de romper com o passado. Eu falo diretamente a você. Existe poder nas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua. E por isso a renúncia precisa ser falada, ouvida e estabelecida como decreto espiritual. Quando você declara em fé: "Eu renuncio a toda voz que me condena. Eu renuncio a toda prática que me aprisionava. Eu renuncio a todo vínculo que não vinha de Deus." O céu registra sua decisão e o inferno perde direito sobre sua alma. Cada palavra pronunciada em fé é um ato legal que desfaz alianças antigas e abre caminho para uma nova história. A renúncia é também um ato de humildade. Reconhecer que sozinho você não consegue é admitir que precisa do poder de Deus. Esse ato de entrega é a chave que muda a legalidade espiritual. Quando você diz: "Senhor, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu entrego a Ti cada parte da minha vida", o Espírito Santo assume o lugar que estava vazio e começa a conduzir sua história em direção ao propósito original. Não é fraqueza reconhecer isso, é sabedoria, porque a verdadeira força nasce quando você se apoia na graça divina. Eu quero que você entenda que cada renúncia é uma troca. Quando você renuncia à culpa, recebe perdão. Quando renuncia à mágoa, recebe paz. Quando renuncia à mentira, recebe verdade. Quando renuncia ao medo, recebe fé. Eu não te chamo a perder, eu te chamo a trocar aquilo que te destruía por aquilo que te edifica. Essa oração é a mesa da aliança, onde você deixa as cinzas e recebe beleza, entrega a dor e recebe alegria, abre mão do peso e recebe descanso. Neste momento, declare em voz audível: "Senhor Jesus, eu renuncio a tudo o que me afastava de Ti.
Eu entrego meu passado, minhas dores, meus erros e meus medos. Eu declaro que o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Eu me rendo totalmente ao teu amor e à tua vontade. Essa oração é um corte profundo no mundo espiritual. E a cada palavra, você sente as correntes caírem ao chão. A entrega não é um evento isolado, é um estilo de vida. A cada manhã, você poderá renovar essa decisão dizendo: hoje eu me entrego novamente. É essa constância que fortalece a sua fé e mantém fechadas as portas que antes eram brechas para o inimigo. Quanto mais você pratica, mais livre se torna. Agora mesmo, sinta a atmosfera mudar. A opressão perde espaço, a esperança se levanta e a presença de Deus se firma dentro de você. O que começou como uma oração se transforma em uma aliança eterna. Declarações de vitória. Depois da renúncia e entrega, chega o momento de levantar a voz, não apenas para rejeitar o que te aprisionava, mas para declarar aquilo que já é teu em Cristo. Há poder quando você afirma verdades espirituais em voz alta, porque cada declaração profética se torna uma semente lançada na sua alma e um decreto estabelecido no mundo invisível. Quando você diz com fé: eu sou livre em Cristo, essa frase não é apenas um som, é uma chave que tranca as portas do passado e abre janelas para um futuro de esperança. Eu quero que você entenda que toda vez que declara quem você é em Cristo, o inferno se cala. O acusador perde voz, o medo perde terreno, a vergonha perde espaço, porque suas palavras ecoam com a autoridade do sangue do Cordeiro e do Espírito que habita em você. Não repita apenas como um ritual, repita como alguém que crê, como alguém que veste a identidade nova que lhe foi dada. Você não é mais escravo, você é herdeiro. Você não é mais refém da culpa, você é perdoado. Você não é mais alguém marcado pela rejeição, você é aceito pelo Pai. Diga agora, sem hesitar: eu não sou definido pelo meu passado, eu sou definido pela promessa de Deus. Eu não sou vítima das minhas fraquezas, eu sou fortalecido pelo poder do Espírito. Eu não caminho em condenação, eu caminho em graça. Eu não vivo em medo, eu vivo em fé. Eu não pertenço às trevas, eu pertenço à luz. A cada repetição, o seu coração se fortalece, a sua mente é renovada e os grilhões que tentavam se recompor se desmancham diante da verdade. Entenda que declarar não é apenas falar para si mesmo, é falar para todo o ambiente espiritual. Os anjos ouvem e se movem em favor da palavra de Deus liberada pela sua boca. O inimigo ouve e reconhece a autoridade que não pode contestar. E você mesmo ouve e começa a acreditar no que antes parecia distante. Esse é o ciclo da fé: ouvir, declarar, crer, viver. Quanto mais você declara, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você vive a realidade da vitória. Eu digo a você: não espere sentir para declarar, declare até sentir. Não espere as circunstâncias mudarem para afirmar. Afirme até que as circunstâncias se alinhem com a promessa. A sua boca é instrumento de guerra, e cada palavra que sai com fé se torna espada que corta o que resta das correntes. Hoje você não está apenas orando, você está decretando vitória. Agora, levante dentro de você uma frase que seja o resumo da sua libertação e repita: em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou curado, em Cristo eu sou restaurado. Essas palavras simples têm o peso do céu. A cada repetição, seu coração se enche de coragem e sua alma se reveste de nova identidade. Essa é a hora de tomar posse não apenas da libertação, mas da vitória que já está decretada sobre você. Oração de cura física e emocional. Agora é o momento de clamar para que a cura alcance não apenas a sua alma, mas também o seu corpo e suas emoções. Porque eu não apenas liberto da culpa e das correntes espirituais, eu também restauro as áreas que foram danificadas pela dor, pela enfermidade e pelo desgaste emocional.
Eu sou o Deus que sara, aquele que leva sobre si as enfermidades e cura as feridas visíveis e invisíveis. Hoje, enquanto você se abre nesta oração, a minha presença desce como um bálsamo que toca onde a medicina não conseguiu e onde a palavra humana não alcançou. Se você sente dores no corpo que parecem não ter explicação, entregue-as agora. Se existem diagnósticos que te causaram medo e noites de insônia, coloque-os diante de mim. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo que toca as células, restaura os órgãos, reverte sentenças. O impossível para os homens não é impossível para mim. Declare em fé: Senhor, eu recebo a cura do meu corpo pelo sangue de Jesus. E ao repetir essa frase, perceba como a fé se levanta contra a incredulidade, como a esperança expulsa o medo e como a vida vence a sombra da morte. Mas eu também curo emoções. O trauma que você carregou por anos, as lágrimas que ninguém viu, a ansiedade que sufoca o peito, a depressão que rouba as cores da sua vida. Tudo isso pode ser transformado agora. Quando você abre o coração e confessa: Senhor, cura minhas emoções, você permite que eu acesse camadas da sua alma que estavam escondidas. Eu entro onde a psicologia parou, onde o conselho humano não foi suficiente e trago consolo sobrenatural. O Espírito Santo atua como médico da alma, costurando rasgos, fechando feridas e colocando óleo de alegria onde havia cinzas. Há também feridas emocionais ligadas ao passado, rejeição de infância, abandono, palavras malditas que moldaram sua identidade. Essas feridas influenciaram relacionamentos, escolhas e até a forma como você enxerga a mim. Hoje eu digo: você não será mais refém daquilo que ouviu, daquilo que sofreu ou daquilo que acreditou sobre si mesmo. Eu declaro cura sobre sua mente e sobre sua memória. O que antes doía, ao ser lembrado, será sinal de vitória e testemunho de transformação. A oração de cura precisa ser ativa. Coloque a mão sobre a área enferma do corpo ou sobre o peito e em voz firme declare: pelo sangue de Jesus eu sou curado. Não importa se você sente algo imediatamente ou não. A fé não depende de sensações, mas da verdade que já foi decretada na cruz. Continue declarando, continue crendo e perceba como a paz começa a tomar o lugar da angústia, como a confiança começa a ocupar o lugar do medo. Agora, enquanto você se rende nessa oração, eu envio sobre você um rio de vida. Esse rio limpa, purifica e renova. Ele carrega embora a dor, a enfermidade e a opressão, e deixa em você saúde, alegria e vigor. A partir de hoje, você começará a perceber sinais de que algo mudou. Seu corpo reagirá, sua mente se fortalecerá, suas emoções serão estabilizadas. Porque quando eu curo, eu restauro por completo. Conclusão profética e convite à ação. Este é o momento em que o ciclo de dor e opressão se encerra e um novo capítulo começa. Tudo o que foi declarado aqui não é apenas uma sequência de palavras, é um decreto espiritual estabelecido sobre sua vida. Você reconheceu o vazio, expôs suas feridas, viu correntes caírem, recebeu a presença do Espírito Santo, foi coberto pelo sangue de Jesus, renunciou ao que te aprisionava, declarou vitória e orou pela cura do corpo e da alma. Agora eu te digo, o que foi iniciado aqui não será interrompido. A boa obra que eu comecei em você será levada até o fim. Não permita que o inimigo roube o que foi plantado em seu coração. Ele tentará trazer dúvidas, fará você pensar que nada mudou. Mas lembre-se, a fé não se baseia em sensações, se baseia na promessa. E a promessa é clara: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você não está mais preso, você não está mais sozinho, você não está mais condenado. Você foi alcançado pela graça e selado pelo amor eterno. Eu te peço agora uma resposta de fé. Escreva nos comentários deste vídeo a frase profética: eu sou livre em Cristo. Quando você declara publicamente,
Você dá legalidade espiritual ao que aconteceu dentro de você e fortalece a sua caminhada. Essa frase será não apenas uma confissão, mas também um testemunho que pode impactar outros que lerem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa experimentar o mesmo toque de Deus. Há pessoas próximas a você que carregam as mesmas dores que um dia você carregou, e através da sua atitude, elas poderão conhecer o caminho da cura e da libertação. Não retenha aquilo que te trouxe vida, multiplique. E se este canal se tornou um instrumento de restauração para você, inscreva-se e permaneça conosco. Cada vídeo é uma extensão desse propósito: resgatar, curar e reconciliar almas com o Pai. Juntos, podemos criar uma comunidade de fé que rompe cadeias e estabelece o reino de Deus nesta geração. Eu declaro sobre você: a partir de hoje, você caminha em vitória. As palavras de derrota não terão mais autoridade. As lembranças de dor não terão mais poder e as acusações do inimigo não terão mais fundamento. Você não será mais a mesma pessoa, porque agora você carrega em si a marca da liberdade. Viva, ande e fale como quem foi liberto pelo poder do Espírito Santo. O que começou aqui é eterno. Você pertence a mim e nada poderá mudar isso.